Bom dia! O pessoal começa a entrar e eu fico feliz. Hoje temos aí 28 de dezembro, quarta-feira, virada do ano pertinho. Queridos, bom dia. Quando está ao vivo, sempre espero um tiquinho, porque senão eu começo a tagarelar aqui e a gente alguém pode perder aí alguém que se planejou para estar aqui comigo, até porque eu falo sempre que eu não entro na hora exata, eu entro no aproximadamente 7h30. Queridos. Eu trouxe um tema tão legal para vocês hoje, mas tão legal. E então, já que o pessoal tá entrando, eu vou aproveitar só dar um recado que eu tenho dado no final e eu vou dar agora no começo. Quem já tem aparecido aqui comigo nos últimos dias, já tem alguns dias que a gente está aí no projeto, agora 365 dias, mas que teve o esquenta aí em dezembro. Começa em janeiro, propriamente dito, mas o nosso esquenta por quê? Porque a gente tem que mudar de hábito, não só vocês, eu também. Eu também mudei de hábito para incluir essa rotina de falar com vocês aqui ao vivo todo dia. Então, eu quero pedir para vocês agora, no começo, enquanto o pessoal entra, e a gente vai aí se trocando os nossos primeiros olhares aí. Por favor, quem gostar, quem estiver achando o projeto legal, o projeto Conte Comigo, que é o projeto, né? O projeto é essa ideia de estar num suporte diário, todo dia do ano, para a gente conseguir manter o foco, né? Porque quando a gente mantém uma reflexão, é mais difícil a gente se perder, é mais difícil a gente esquecer que a gente tinha um propósito, é mais difícil a gente sair do eixo, né? Porque a gente costuma começar a ter um planejamento, daqui a pouco a gente se esmorece, né? A gente deixa de achar aquilo tão importante. E a gente vai deixando, vai retomando a rotina, vai fazendo os mesmos hábitos e deixa às vezes lá de se aprimorar, a gente deixa de refletir. Então eu gostaria que vocês, por favor, quem tá gostando, quem tá aqui comigo todo dia, e o papo, né, às vezes fica um pouquinho solto no começo porque é uma coisa ao vivo, mas assim, indique para os amigos, manda direct, aperta o coraçãozinho, faça o que vocês puderem aí, porque eu agradeço muito, porque o fato da página ser grande, ela não significa que todo mundo está recebendo conteúdo, porque a gente trabalha refém dos algoritmos, né? Então, mesmo que vocês sigam as páginas que vocês gostam, não significa que o conteúdo vai chegar até vocês e nem as outras pessoas. Então, quanto mais vocês interagirem comigo, falarem comigo, compartilharem, indicarem os amigos, vai fazer toda a diferença para mais gente ter acesso a esse material. Que, gente, a proposta é legal, né? Então, se vocês se identificarem comigo como pessoa e profissionalmente também, então eu acho que vale a pena aí indicar. Se não, não volta, né? A gente segue a vida. Gente, então eu queria falar um pouco com vocês. Então, quem entrou a princípio já tá, quem vai chegando, vai chegando. Sobre um tema que vocês já ouviram falar de vulnerabilidade, de validação, vocês já ouviram falar de propósito, né? Como que a gente reflete esses temas? Mas, em suma, primeira coisa, primeiro eixo que eu queria falar, e principalmente porque a gente está virando, quero falar com vocês sobre o sentido da vida. Então, quando eu disse propósito, qual é o sentido da vida? Cada pessoa dará uma resposta, assim como a Mona Lisa. Se eu perguntasse para cada um de vocês qual o sentido da vida, é uma pergunta extremamente filosófica, a gente pode dar as respostas mais variadas possíveis, né? E elas não são erradas nem certas. Muitas vezes o sentido da vida é algo que a gente reconstrói no dia a dia, é algo que a gente descobre, constrói, reconstrói, refaz, e a gente vai achando motivos para continuar. Tem um texto antigo na minha página que fala sobre o sentido da vida, que diz que, na minha visão, que o sentido da vida é encontrar na vida um sentido. Porque às vezes a gente está num período
a gente tem um propósito, daqui a pouco aquilo deixa de ser o mais importante pra gente, às vezes a gente fica meio solto no ar. E aí eu vou dar uma dica de um dos melhores, um especial que teve da Netflix, que foi uma das melhores coisas que eu assisti em 2022. Eu não sei se alguém de vocês assistiu, que chama Oprah e Viola, que é um especial que foi feito em que a Oprah, aquela entrevistadora famosérrima americana, faz um bate-papo, né, uma conversa com a Viola Davis. A Viola Davis é uma das atrizes mais famosas, mais premiadas americanas. E ok, a maioria das pessoas a viu. Depois eu deixo marcado, tá? As dicas, a hora que for pro ar no feed, eu deixo as indicações embaixo. Mas a Viola, né, quando ela vai nessa entrevista para esse especial, ela também está apresentando o livro dela. O livro dela, em português, chama... eu tinha separado aqui, daqui a pouco eu pego. Acho que Um Sentido de Mim, peraí. Viola Davis, livro. Aqui. Em inglês é Finding Me, Me Encontrando, e em português ficou Em Busca de Mim. É a biografia dela. E logo no começo da entrevista, não vou dar spoiler, mas eu vou contar algumas coisas, né? Porque fazem muita diferença. Gente, é um daqueles tapas existenciais que de vez em quando é bom a gente tomar. Assim, eu realmente recomendo. E ela fala assim que ela estava sem propósito. Ela achava que, olha como a vida é interessante, ela achava que quando ela alcançasse o sucesso, de quando ela ficasse famosa, de quando ela tivesse todas as bases do que ela sonhou lá concretizadas, ela entraria num platô, num paraíso, num eu ideal. A gente tem umas fantasias assim, né? Quando eu emagrecer, quando eu quitar o apartamento, quando eu conseguir um emprego novo, quando meus filhos se formarem. A gente não tem um pouco isso? Ela fala disso. Ela lá no auge do seu extremo sucesso, falou que chegou nisso. Ela chegou lá, sabe aquele chegou lá que a gente passa a vida inteira querendo chegar, às vezes não chega, do ideal? Ela chegou lá porque é uma pessoa totalmente fora da curva e disse aqui também não é isso ainda falta alguma coisa. E por que falta? E isso é legal para a gente mudar um pouco as fantasias. Falta porque cada um vai ter a sua jornada, cada um vai ter suas metas, cada um vai ter seus sonhos. A gente vê a pessoa glamurosa falando e a gente não sabe do histórico de vida dela. O documentário também é rico porque traz a Viola, quem ela é na essência. Quem é essa menina? Quem foi essa menina? Essa menina, ela cresceu lá nos Estados Unidos, onde ela morava, numa cidade muito fria, na mais extrema miséria. Ela não era pobre, ela era miserável. Eles não tinham água encanada, a água congelava. Ela ia para a escola sem tomar banho, ninguém ensinava para ela como que eram métodos mínimos de higiene. Ela era altamente perseguida, ela fez xixi na calça até os 14 anos. Então, tinha violência doméstica, pai alcoolista, abuso sexual na rua, porque elas eram muito desprotegidas socialmente em todas as esferas, ela e os irmãos. Acho que todas as irmãs, se eu não me engano. E aí ela vai contando isso, e como que aquela menina que corria, ficava na porta da escola na hora da saída, para correr desesperadamente para casa, para fugir das violências, do bullying e de tudo mais que ela sofria, porque ela falava assim que ela, nas palavras dela, ela era muito feia, muito fora da curva do esperado socialmente. Ela era a miséria concretizada em forma humana, né? Tudo que podia sofrer de violência por ser negra, por não ser bonita, por ser muito pobre, por cheirar mal, por não ter hábitos mínimos, né, de o pessoal chegando e comentando, eu tô vendo. Mas assim, ela não tinha. E sabe o que é interessante que ela fala? Eu quero que vocês assistam e depois venham contar para mim que assistiu. Ela fala que
ela não fazia muita coisa simplesmente porque ela não sabia como. E isso, eu acho que isso emociona muito, né? Que às vezes a gente tem toda a base e a gente não percebe que determinadas pessoas não fazem determinadas coisas que são esperadas dela, na média, simplesmente porque elas não tiveram um alicerce mínimo, né? Como pais frutos de famílias extremamente desestruturadas vão ter uma estrutura mínima para criar crianças. Então se torna um ciclo muito difícil. E quando a gente percebe que esse ciclo tende à repetição, porque a gente tende a repetir aquilo que aprendeu, a gente também fica revoltado, às vezes, com a injustiça de não ter os mesmos privilégios mínimos de afeto dentro de casa, de condições materiais mínimas, seja o que for, mas a gente também pode começar a trabalhar a aceitação disso, porque ela fala na entrevista, você pode ficar lá no fundo do poço e sucumbir a isso, a essa dor, a essa extrema miserabilidade que ela tinha em diversos aspectos, ou você pode correr, como ela corria na saída da escola, né? Porque qual que é o outro caminho? Será que tem outro caminho, né? Tem um psiquiatra austríaco que ficou preso em Auschwitz, é um clássico esse, na época da Segunda Guerra, Viktor Frankl, eu acho, se a pronúncia não estiver perfeita, vocês me perdoem. E ele ficou preso nesse campo de concentração, enquanto ele estava lá. Morreu esposa, filho, sogra, não sei exatamente quem, mas morreu assim, quase toda a família dele. E ao invés dele se tornar a pessoa mais amargurada do planeta, ele observava de quem eram os sobreviventes desse campo de concentração, uma das coisas mais extremas de violência que o ser humano já fez na nossa história mais recente, né? Pelo menos. E ele falava que as pessoas que seguiam, que conseguiam achar força no meio de toda aquela fome, violência, sujeira, dor, total falta de esperança, humilhação em todos os aspectos possíveis e imagináveis, as que conseguiam continuar eram as que tinham um propósito, as que tinham um sonho, as que tinham uma esperança, as que tinham buscavam algum sentido da vida apesar de, né? Então quando a gente fala, nossa, minha vida tá horrível, não tem nada que consiga me tirar desse grau de sofrimento, eu não tô conseguindo pagar minhas contas, eu não tô conseguindo me ajustar em nada porque tá tudo desestruturado. A pessoa tem direito de se desestruturar junto? Total. É justificável, né? Só que aí a gente tem que começar a ver esses pequenos passos que vão fazer a gente não sucumbir, como ele falou, né? Como a Viola falou e como o Viktor Frankl falou. O que vai fazer eu levantar hoje de novo e dar o meu primeiro passo para a mudança, para achar um sentido para a minha vida? Porque às vezes a gente tem que redescobrir esse sentido mesmo ao longo da vida. E aí a gente começa a pensar, por isso que eu falei para vocês, bota lá no papel, sejam antigos como eu, anotem, tenham perspectiva, revejam, façam metas de curto, médio, longo prazo, tornem essas coisas palpáveis, porque vocês também só vão saber que alcançaram algo que sonhavam se vocês souberem que aquilo era um objetivo seu, e aí tem um sabor bem maior, viu? Outra coisa, eu também vou conseguir orientar as minhas escolhas e ter foco para alguma coisa se eu souber onde eu quero chegar. Se eu vou no todo dia vida leva eu, que eu tô brincando, que eu brinquei outro dia, até fiz a dancinha, cantei errado, eu vou ser definida pelos sonhos dos outros. Eu vou fazer o que os outros querem que eu faça, eu vou dar mais para os outros do que para mim mesmo, eu vou abdicar da minha essência muitas vezes para às vezes realizar o sonho dos outros, que também é legal. É muito lindo quando você... o quadro dos sonhos, olha que lindo que a Iná falou. Você tem um quadro dos sonhos. Até a palavra já tem um encantamento, assim. Então é muito lindo a gente sonhar. E a gente tem que sonhar para poder realizar. São duas etapas, né? Se a gente fica... Eu já conheci
eu trabalhei bastante, assim, por causa das coisas que eu faço no dia a dia, dos sites, tudo bastante com artista, com escritores, tudo. E eu já vi pessoas de uma criatividade, de uma capacidade de inventiva tão fantástica, que às vezes elas se perdem até na sua própria criação e elas não conseguem concretizar, né? Então, eu não tenho que dar conta de tudo? Não. Mas eu posso me aliar a pessoas que me ajudam a ir puxando. Ah, você quer isso? Então nós vamos fazer isso como? Isso é trabalho de equipe, né? Por que boas equipes realizam trabalhos tão bons, tão incríveis? Porque elas somam forças, elas somam potencialidades, né? Então, se eu tenho lá um exemplo como o da Viola Davis, gente, ela era miserável, né? Então, quando eu falo isso, eu não quero falar assim de mérito, eu não gosto do termo meritocracia, porque eu acho que as pessoas partem de lugares muito diferentes, então a gente não pode exigir que elas consigam tudo igualzinho, porque às vezes aquele que veio miserável e chegou lá, como chegou a Viola, ela é a exceção da exceção, a exceção, a exceção, porque havia tudo no mundo contra ela, mas é possível, se a pessoa galgar os passos, ela pode cada vez ir mais. Por isso que a comparação também, ela deve ser entre eu e eu mesma, né? Porque aí eu vou vendo os meus passos. Um erro, falei isso outro dia, um grande erro da gente é comparar o meu atual com o pódio do outro, né? O pódio do outro, ele deve servir de inspiração, como esse documentário especial aí, eu achei extremamente inspirador e humano, assim, humano de rasgar a carne. Mas eles não podem ser limitadores, né? Eles devem ser inspiradores. Então, eu quero chegar num determinado grau na minha vida, qual que é o primeiro passo, né? Vamos começar do pequeno. Outra coisa interessante, vou dar a segunda dica do dia. Não é tão fácil quanto o Netflix, mas não é impossível e também vai um pouco nesse caminho. Outro dia eu estava mudando a Prime, a Amazon Prime, que eu tinha aqui, e tinha uma opção de filme que me chamou a atenção, que chamava Violette. Aí eu falei, olhei, Violette era amiga de Simone de Beauvoir. Aí comecei a olhar e falei, né, esse povo aí me interessa, que tem a ver com coisas que eu já... Desculpa, gente. Estudei e tal. E gosto. Tá. Aí fui olhar, era a história, chama Violette. Você entra pela Amazon Prime. Só que dentro da Amazon Prime tem outros canais que pedem pra gente assinar. E aí, gente, tá passando lixeiro aqui, por isso que eu vou pedir desculpa pra vocês. Uma das coisas que eu sempre falei aqui é: eu vou gravar independente dos ruídos, porque eu não tenho estúdio. Então, vamos lá. E aí, interessei, década de 40, Paris, lá os estudiosos, o pessoal lá da panelinha do Quartier Latin, perto da Sorbonne. E a Violette era uma editora, escritora, muito, muito, muito pobre também. Coisas assim, também tinha essa questão da feiura associada. Eu fui lembrando porque as histórias têm coisas afins. E ela ficou sabendo que morava Simone de Beauvoir num prédio lá, próximo a ela, e foi atrás. E começou a ter algum tipo de amizade. Só que essa Violette, e é muito legal isso que aparece no filme, ela tinha uma carência pelo que faltou na infância dela, mas uma carência que chega a engolir o outro. Vocês já conheceram pessoas assim? Aquela pessoa que te engole de tanta carência que às vezes a gente é obrigado até a se afastar porque você não aguenta. Ela tinha essa carência. E ela canalizou isso para a escrita, e é muito interessante também a maneira como a Simone de Beauvoir foi amiga dela, meu francês também é meia boca, foi amiga dela dando limites, enquanto ajudava ela a conseguir as coisas que ela queria ter, tá? Bonito, gente. Foram as duas coisas que eu mais gostei de ver nesse ano. Então, acho que nada mais justo do que fazer essa dica hoje. Então, Oprah e Viola, na Netflix. Violette é um canal que chama, acho que é Imavision.
Dentro da Amazon Prime tem acesso. Ele é pago à parte, mas tem aqueles 7 dias grátis. Então, o que eu recomendo? Eu fiz isso. Entra lá, ou pela internet, ou pela própria Prime. Assina lá só para assistir. Se não interessou, você não precisa gastar. Cancela em seguida. Tá? Vocês não precisam, vocês conseguem fazer isso sem gastar nada. Eu acho que vocês conseguem ir direto também pela internet por esse Imavision e assistir o filme ou baixar de alguma forma ilícita, e aí é com vocês. Recomendo. Um filme francês, mas com uma base emocional assim que vale a pena. E depois eu coloco também o livro do Viktor Frankl, também é um livro muito bom. E esse exercício aí, então, qual é o sentido da minha vida, né? Hoje eu acordo de manhã, outro dia eu não falei para vocês quais são suas qualidades. Vocês anotaram aí quais são suas qualidades? Alguém anotou? Pegou o caderninho e começou a colocar lá? Minha qualidade é essa, minha qualidade é essa. Começaram a anotar alguma coisa de planejamento? Eu questiono para vocês que estão aqui comigo. Às vezes pensem consigo mesmo, nem precisa se expor se não quiser. Mas assim, aí quando a gente vai passo a passo. Então primeiro eu percebo aí, tem uma coisa errada, quero mudar. Como eu vou mudar? Aí eu começo a falar assim, quais são? O nome do filme é Violette. Eu vou deixar, a hora que terminar aqui, eu coloco o rodapé que vai lá pro feed do Instagram e depois lá do YouTube, que eu tô subindo lá também, do Facebook, vou colocar por tudo. E eu coloco também a descrição. Um filme francês, chama Violette, tá no Imavision, que dá para acessar pela Amazon Prime ou direto pelo tal do Imavision. Eu não sei se a pronúncia é certa Imavision, se eu tô falando alguma coisa errada. Não sei se eu anotei. Mas eu vou colocar certinho, tá? Eu sou a rainha de fazer umas pronúncias meio erradas e de fazer a palavra próxima não ser exata. Rainha. Por isso que eu anoto depois. Mas eu vou colocar lá, tá bom? É Imovision. Amazon Prime, dá para acessar, dá para pegar ele em 7 dias grátis e depois cancelar, tá? É um jeito de conseguir ele também. Então esse. E aí, aí a gente pega e fala assim, tem um problema, X. Tô no fundo do poço ou tem algo que eu quero mudar, X. Aí eu quero perceber, e aí eu vou fazer como? Me sinto perdida, né? Aí eu vou começar a estruturar o meu pensamento. Como que eu vou conseguir isso? Então, quais são as minhas potencialidades? Qual é a minha realidade hoje? Por isso que eu falei meta de curto, médio e longo prazo. Porque se a gente vier só com a meta de longo prazo, a gente não chega. A gente não chega, porque a gente se perde aí nos meandros das nossas próprias questões emocionais e necessidades da vida e a gente não chega. Então a gente tem que entender qual que é o próximo passo, qual que é o próximo passo, qual que é o próximo passo. Fez esse passo, começa a ir para o próximo, né? Nada impede que tenha algum outro paralelo, mas a gente não pode perder o foco. Reconheçam, né, disso. Então vamos reconhecer, então quem são vocês? Quais são suas qualidades? Quais são suas potencialidades? Né? Eu quero mudar de emprego, mas você mandou algum currículo? Você falou para alguém que você quer mudar de emprego? Você se preparou? Você fez um curso? O que você tem para oferecer para um outro empregador? Né? Você quer sair de relacionamento, mas você reclamou que o seu tá ruim de alguma forma mais efetiva? Né? Então a gente tem todas essas coisas. E muitas vezes a gente fica que nem um cachorrinho rodando atrás do próprio rabo. Falando que a vida do outro tá errado, mas deixando a nossa cheia de buraco. Cheia de buraco. Às vezes até quem se preocupa muito com a vida alheia já é justamente isso. Eu olho para fora para não olhar para mim mesmo. Vocês já repararam isso? Que é muito mais fácil olhar para fora do que olhar para si mesmo? Porque quem está ocupado sendo feliz e cuidando da própria vida tem um pouco menos de tempo para ir cuidar de terceiro, vocês não concordam? É o lema aí do mal do fofoqueiro. E aí a gente tem que ver um pouco isso. Então, quais são minhas potencialidades, quais são as minhas metas, aí eu introduzi hoje a palavra, qual é o sentido da minha vida que eu quero buscar? Filosófico, sim, mas necessário, porque é o que dá alegria pra gente,
né? Então o sentido da minha vida pode estar atrelado a muita coisa, família, trabalho, cuidado pessoal, sabe? Aí cada um vai ter um seu. Quando a gente tiver no futuro grupos fechados, a gente vai trabalhar pessoalmente cada coisa. Aí a fala fica mais específica. E aí eu dou um passo a mais no raciocínio. Gente, se vocês tiverem pergunta, falam, tá? Falem para mim. Quando a gente vai traçar esse caminho, a gente vai lidar com mais duas coisas. Uma é validar a dor, né? Sofri sim. Foi uma merda, às vezes, a minha infância, pode ter sido. Foi ótima, melhor ainda, né? Coisas, a gente é reflexo de tudo isso que a gente passou, bom ou mal, né? O Sartre, eu não falei de Simone de Beauvoir, ela foi, não sei se esposa formalmente, mas ela foi companheira do Jean-Paul Sartre, milhões de anos, ele era bem mais velho, ele não morreu, nem foi tão longe assim dos nossos tempos atuais também, eles são quase contemporâneos nossos, e ele falava, eu não sei se a frase exata é essa, mas o que importa não é o que a vida fez de você, mas o que você fez com a sua vida. Então essa frase que todo mundo já escutou, vem dele. Esse pessoal é de uma inteligência ímpar, diferenciadíssimos na forma como a gente olha para si mesmo, né? Então, quando a gente pega aí essa busca de sentido, tem muito a ver com a nossa felicidade, para a gente sair do mecanicismo do dia a dia, onde a gente fica cumprindo metas, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que malhar, eu tenho que isso aqui, eu tenho que isso aqui, e a gente diz assim, eu faço isso por quê? Né? Uma das coisas, aí trago uma experiência minha de saúde do trabalhador. Quando a gente passou nas etapas do sistema produtivo, antes não eram os artesãos, então a gente, às vezes eu chego lá, às vezes a pessoa ela ia fazer um sapato, ela escolhia o couro, ela tratava o couro, ela cortava o couro, ela fazia os moldes, ela fazia tudo. O processo produtivo tinha um sistema, um sentido, porque ele vinha do primeiro passo até a entrega do produto para o comprador, que ficava feliz, aquilo era uma coisa única, muitas vezes. Isso dá um sentido da vida. Qual que foi uma das coisas que começou a desumanizar muito as pessoas na era industrial? Um só apertava o prego, um só batia um parafuso. A gente tem um filme lá do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que satiriza isso de uma maneira genial. Usa o humor, que eu adoro, para mostrar como que a gente desumanizou o ser humano através do processo produtivo. Era mais rápido? Era. Fazia mais coisa? Fazia. Dava mais dinheiro? Dava. Trazia mais felicidade? Não. De forma geral, né? Claro que se a pessoa estava passando fome, ela arruma um emprego, ela começa a ganhar algum dinheiro, isso traz alguma felicidade, porque trata de algumas necessidades básicas dela. Mas assim, no ponto do sentido da vida com relação ao trabalho dela, entristecia, né? Então hoje a gente tem muita gente, poucas pessoas trabalham com criação ou com uma coisa que envolve todo o processo produtivo do que se faz. Pouquíssimas, porque não dá dinheiro. Veja os artesãos hoje. Tem um trabalho imenso, vão vender uma coisa, pra gente fica caro. Para eles não é caro, porque eles dedicaram muito tempo àquilo, mas pra gente que vai comprar é caro, porque tem lá a loja da R$1,99. Tô falando bem a grosso modo, tá? É uma forma até chula de comparar, mas assim, quem pode comprar um serviço de um artesão? Muitas vezes é alguém que já vai estar acima, né, financeiramente. Então fica muito difícil para eles sobreviverem. E a gente tem que ver isso. A gente tem que ser, às vezes, artesão de si mesmo para encontrar motivos para continuar. Hoje em dia é raro a pessoa que você vê e fala assim. Eu sabe que quando que eu vi essa fala de satisfação? Poucas vezes. Outro dia eu vi um pintor falar assim: eu pintei essa casa e o olho dele brilhou. Isso é bonito, né? Então, quando eu falo para vocês refletirem sobre suas próprias experiências, pensem assim: o que você conta que você fez que brilha seus olhos? Brilha seus olhos falar: esse é o meu filho? Brilha seus olhos dizer assim: esse pão eu que fiz?
E seja o exemplo que for aqui, para mim é difícil às vezes, sem conhecer vocês, trazer exemplos concretos da vida de cada um, né? Quando a gente está no tete-a-tete com um grupo pequeno, você começa a conhecer um pouquinho da vidinha de cada um, e aí o exemplo fica mais palpável. Mas vocês têm aí a vida de vocês, vocês que sabem, quem falar de fora tá se metendo aí. Então é isso, né? Quem que tá... O que faz seus olhos brilharem quando diz eu fiz isso? Né? Eu não falei para vocês falarem o que vocês têm de qualidade? Então pensem hoje, o que eu tenho, que eu faço, que brilha meus olhos e que envolve um sonho. Tipo, o dia que eu puder tal coisa. Vamos trabalhar para isso. Ou vamos trabalhar para o mais próximo possível disso. Né? Eu acho que é um pouco nesse caminho. E nesse caminho, a gente trabalha um pouco com a aceitação da própria vulnerabilidade. A gente tem uma tendência de achar na nossa cultura que demonstrar fraqueza nos torna fracos. E às vezes não. Às vezes quando a gente começa a contar como a Vaiola contou lá, ela não... vocês vão concordar comigo. Algumas pessoas teriam vergonha de contar algo sobre uma pobreza abjeta como ela teve. Teriam vergonha de falar, nossa, hoje eu tô aqui, uso tudo que quero, tenho tudo que quero. E teriam vergonha de falar da miséria que passaram no passado. Sabe? Que passaram fome. A gente não vê, às vezes, alguma pessoa, as piadas com novos ricos, a pessoa sai pisando em todo mundo, nariz empinado... E tem umas piadas, às vezes, é isso, porque a pessoa, às vezes, ela não soube lidar bem com a transição e ela tem ódio, às vezes, do que ela passou. E a gente não tem que ter ódio do que a gente passou. A gente tem que ter orgulho quando é possível sentir orgulho. Às vezes a gente vai lidar com a aceitação e às vezes a gente vai lidar com a vulnerabilidade, que nem eu falei outro dia. Porque essa criança que passou fome, essa criança que foi humilhada, essa criança que teve que correr para sobreviver, essa criança que fedia, e cada um de nós sabe a criança que foi. Eu usei aquele aparelho freio de burro, a Débora tá ali, sabe, né? Adolescente, espinha, freio de burro, era meio gordinho, zero atributo, entendeu? E a gente traz um pouco dessa criança. Então, às vezes a gente vai lá, a gente supera, mas a gente sempre tá lidando um pouquinho com o que ficou dessas feridas da nossa infância. Vocês têm as suas. Vocês sabem o que é isso. Tem uma amiga minha que ela comenta, ela falou assim, meu pai, o pai trabalhava numa olaria, eles passavam muita necessidade, né? E a necessidade pode ser financeira e pode ser emocional, né? Um dia eu trabalhei numa empresa orgulho das raízes e das cicatrizes, é isso aí, Maiara. Eu tinha era filha da chefe de uma ONG que eu trabalhei em Campinas. E ela tinha uma mágoa da mãe. A mãe, uma doutora importante, uma médica importante, referência nessa área de atuação que eu trabalhava lá nessa época, o primeiro emprego que eu tive de carteira. E ela falava, às vezes, na cozinha dessa ONG, sobre o quanto doía nela cada vez que era para a mãe ir buscá-las e chegava um motorista. Que a mãe não chegava o motorista. Então, cada um, de acordo, entendeu? Então, às vezes, filhas de pessoas muito bem-sucedidas, a gente fala, não faltou nada, às vezes faltou tudo. Outra coisa, foi em outro aspecto, né? Não tudo, mas faltou muito. Então, cada um sabe o que faltou para si, né? E aí é dessa cicatriz que a gente vai trabalhando. O Rubem Alves falava, gente, aquele livro famoso do Rubem Alves, Ostra feliz não faz pérola. Tá lá incomodando, né? Vocês lembram desse livro? Ostra feliz não faz pérola. Então, o que é a pérola? A pérola é a joia que saiu da dor. A joia que sai da dor. Porque ela tá lá, entra lá uma areinha, uma sujeirinha dentro daquela carninha de dentro da pérola. Aquilo tá machucando ela, tá incomodando, e ela começa a fabricar a madrepérola em volta. E cria-se a pérola. A pérola é a joia que vem da dor. E a gente também pode se tornar a joia que vem das nossas dores, dos nossos traumas, e trazer essa joia
para um novo ser, para a gente não sucumbir às nossas falhas, às nossas dores, aos nossos traumas e a gente poder se recriar, né? E não repetir os ciclos, porque a nossa tendência sempre vai ser repetir os ciclos. Tem uma linha de estudos que fala de que os traumas são transgeracionais. O que é um trauma transgeracional? Pula de geração para geração, né? Então, uma família que tem horror de uma determinada coisa, ela vai ensinar seus filhos a mesma coisa, né? Ela vai reproduzir os traumas. Pais que têm medo de cachorro criam crianças que têm medo de cachorro, na maioria das vezes. E a gente faz isso com tudo. A gente faz isso com tudo. A gente reproduz traumas. Você vê uma família em que tem alguém muito apavorado, a criança é mais ansiosa. Gera ansiedade. A gente aprende a ansiedade também. A gente só não herda geneticamente. A gente herda muita coisa geneticamente, viu? A gente não está livre da genética de jeito nenhum. Nós somos o fruto dessa genética mais do meio ambiente, da criação, do comportamento. Outra coisa importante. Preste atenção às pessoas que cruzam seus caminhos. Muitas pessoas altamente inspiradoras, quando a gente vai para suas biografias, a pessoa era a mais ferrada que a gente possa imaginar. Mas, como foi com a Viola, uma professora cruzou o caminho dela e deu uma diretriz. A Oprah, na mesma entrevista, também fala de uma professora. Gente, os professores sempre estão mal reconhecidos, né? E a gente não tem... Eu me emociono porque eu sou filha de professor. A gente não tem noção de quantas vidas são transformadas de um professor que trabalha com amor. Porque esse amor faz com que a criança se sinta amada. Quantas pessoas, elas não trilham uma profissão depois porque elas não se apaixonam pela profissão. Elas se apaixonam pelo amor que aquela pessoa que elas amavam tinha pelaquela profissão. Vocês já repararam isso? É tão bonito de ver. Uma vez eu estava na faculdade e a gente estava fazendo eu estava aprendendo na faculdade a fazer orientação vocacional. Então a gente tinha as turmas de orientação vocacional e a gente ia fazendo tudo lá com os estudantes que iam com a gente, tudo no nível experimental com supervisão, porque nós éramos estudantes, né? Essas histórias, né? E aí eu me lembro que a gente levou um palestrante, né, para falar. A gente levava palestrantes de várias profissões para falarem sobre a sua vida, sobre a sua formação, para os alunos ir tendo noção. Olha, como que é super comum fazer esse tipo, mas a gente não tem noção do poder que tem esse tipo de palestra, quando a pessoa ama o que faz. E eu lembro que nesse dia que me marcou, foi um filósofo. Ele era eu não lembro bem quem que ele é, se ele era pai de um estudante, eu não lembro nada. O que me marcou? Faz tempo, né, que eu me formei. Ele deu uma palestra fabulosa, apaixonante. Era impossível não se apaixonar pela paixão dele, entendeu? Aí depois nós passamos apuro, porque todos os estudantes saíram querendo ser filósofo. E não era bem assim, né? Porque não era bem o perfil, tudo. Mas assim, passamos apuro, eu tô brincando. Mas assim, a gente viu concretamente o reflexo direto da paixão de uma profissão refletindo na paixão do outro. A nossa paixão faz isso. A maneira como nós estamos nos sentindo no dia a dia faz isso. Se eu saio me sentindo bem, me sentindo feliz, me sentindo bonita, eu vou ter uma postura diferente, eu vou abrir meu sorriso mais facilmente, meus olhos vão brilhar mais facilmente e as pessoas vão notar. Não tem aquela coisa que o povo fala assim, nossa, tá apaixonada, né? Porque vê a pessoa brilhando. E a pessoa pode estar feliz. Tem uma tirinha, acho que do Charlie Brown, que me marcou também uma vez. E ele falava assim, a pessoa às vezes está andando de cabeça baixa, olhando para os pés, triste, mas basta ela erguer a cabeça e começar a olhar para o horizonte e o humor dela começa a mudar. É verdade. Não tem a terapia do riso? Quantas vezes a gente não está perto de um lugar, de umas pessoas, e as pessoas estão gargalhando,
A gente não sabe nem do que se trata, a gente gargalha junto. A gente não consegue evitar, é mais forte que a gente, porque aquilo é contagiante. Então prestem atenção nessas pessoas da sua convivência. Quem são essas pessoas que têm essa energia contagiante? Quem são essas pessoas que abrem os seus sorrisos? Quem são essas pessoas? É um líder religioso? Deixa eu ver aqui. Minha mãe, não sei, falava todo dia antes, deixa eu ler aqui que tem uma frase da Alexandra. Falava todo dia antes de ir para a escola. Deus e depois seu professor. Respeito e respeito por eles. Nunca responda a seu professor. Era todo dia esse ditado, valioso ditado. Falando do respeito. Falando coloque-se no seu lugar. Respeita a hierarquia. Gente, a gente realmente tem que respeitar quem se deve ao respeito, né? Quem merece o nosso respeito. A gente tem que identificar quem merece esse respeito e respeitar sim. Respeitar sim. No caso da hierarquia, primeiro a gente respeita. Claro que a gente tem que ter senso crítico, porque respeitar demais alguém só porque essa pessoa está acima de nós pode ser perigoso. Os abusadores costumam se abusar se utilizar dessa técnica. Mas no geral, sim, a gente deve ensinar a ter o respeito hierárquico sem perder o senso crítico, claro. Acho que é isso. Então, se a gente percebe essa diferença, a gente vai saber quem está puxando a gente para cima e quem está puxando a gente para baixo. Quem que se apresenta todo dia falando de doença? Tem gente que todo dia a primeira coisa que fala para a gente é da sua dor, da sua doença. Essa pessoa está girando em ciclo da sua dor. Quem está com dor, quem está doente, quem está deprimido, tem muita dificuldade de olhar as coisas em perspectiva. Tem muita dificuldade em sair do próprio umbigo. E às vezes pela doença, às vezes nem é maldade. Só que lembra do caminho do cérebro que eu falei? Por isso que eu falei, as informações se complementam. Se uma pessoa tem um funcionamento cerebral, quanto mais tempo ela viver na depressão, mais difícil vai ser sair da depressão. Por isso que é muito importante que quem não está bem, identificou, tem um diagnóstico já real, não é só uma fase, porque 2, 3 semanas uma pessoa triste por um luto, triste, 2, 3 semanas, assim que eu falo, a pessoa pode ter um rebote por uma situação triste, mas o humor ele tende a se autorregular, né? Se a pessoa ela não consegue levantar, começa a passar várias semanas, vai ver o que é. Trata. Sabe por que tem que tratar? Não só para sair do sofrimento, mas para a gente não correr o risco de transformar a nossa identidade na nossa dor. E é uma coisa assim que acontece muito. A pessoa se transforma no seu próprio sintoma. Porque ela gera uma identidade pessoal a partir, às vezes, até dos ganhos secundários que aquela dor traz para ela, né? O coitadinho. O coitadinho. E quer dizer que essa pessoa não sofra? Não. Mas ela tem ganhos com esse sofrimento. Às vezes ela é mais notada no sofrimento do que quando ela está bem. E aí ela descobre que aquilo lá dá resultado. Inconscientemente, às vezes tem gente que vai manipular, isso tem. Mas também muita gente vai fazer isso porque é a única forma de conseguir atenção. Lembra da atenção, lembra da carência, lembra das nossas vulnerabilidades? Aí que tá o X, né? O que nos faz? E às vezes a pessoa vive de ganho secundário. Prestem atenção vocês. Prestem atenção nos ganhos secundários que vocês têm de coisas que vocês fazem. Né? Quando a gente fala que tá doente, as pessoas dão atenção. Dão atenção, às vezes liga para saber se melhorou. A pessoa carente, às vezes, gente, tem idosos, às vezes, que vão na farmácia só para conversar com o farmacêutico, sabe? Vocês têm noção do quanto isso é triste? Muitas vezes a pessoa é muito sozinha, os filhos estão lá cuidando da própria vida, não vai ninguém lá. Tem pessoas que não sabem mais o que é serem tocadas. Quanto mais velho, mais idoso, às vezes os netos também vão crescendo, a pessoa não é mais tocada. Ela não lembra do toque. E aí quando alguém toca, às vezes a pessoa até se emociona. Ou nem consegue, às vezes até evita. Então cada caso é um caso e se a gente estiver atento, a gente começa a perceber esses detalhes. Eu acho que é isso. Eu acho que para começar aí o nosso dia 28, eu trouxe aí algumas reflexões aí que talvez sejam relevantes, espero que alguma possa ter tocado.
Se alguém quiser falar alguma coisa, estou aí à disposição. Se não, já daqui a pouco tá o vídeo no feed, aqui no YouTube também. No YouTube, quem quiser achar ou indicar pelo meu nome, vocês acham. Conte outra, Josi Conte, vocês acham. Procura meu nome, que é melhor, porque tinha um canal lá antigo que eu não consegui mexer. E aí a gente consegue levar um passo a mais nesse sentido que a gente encontra. E eu tô aqui com vocês pra gente ir refletindo sobre esse sentido da vida. Vamos lá? Então, boa sorte aí com o leão que cada um tem pra matar no seu dia. E amanhã a gente continua. Um beijo pra todos e até amanhã.